Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista de hoje estamos recebendo a conselheira tutelar Aline Carolina Parmesan Ribeiro. Aline, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Excelente, muito bom. E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito complicado, mas um tema que deve ser necessário a gente falar. Inclusive, agora no mês de maio, tem a campanha Maio Laranja, que trata sobre a exploração e abuso sexual infantil. Tá? Inclusive, aqui em Tupã, né, junto com esse mês de Maio Laranja, a gente vai ter também a campanha Faça Bonito. Então é sobre esse assunto que a gente vai tratar nessa entrevista. Para começar, Aline, fala para o pessoal que nos assiste, quem que é a Aline Parmesan? Bom, meu nome é Aline Carolina Parmesan Ribeiro, eu tenho 37 anos, sou formada em administração pelas faculdades FACAT e fui inserida no Conselho Tutelar em 2017 e atuo até o momento. Muito bem. Aline, e por que você escolheu a área de formação de administração de empresas, né? Porque inclusive os jovens que estiverem assistindo a gente, né, pode também se inspirar na sua história, né? E quem sabe, né, dessa maneira também você consiga motivar aqueles que ainda estão indecisos, né? Tem uma galerinha que às vezes está na faixa do vestibular também, né? Sim. Tá, então o que te motivou a fazer administração? Bom, a administração ela tem um leque muito grande, né? Então, a princípio, seria mesmo de participar de concursos públicos. Então, como é muito grande, é muito abrangente, então eu teria uma possibilidade melhor. E, claro, os estudos são importantíssimos, né? Eu sempre oriento os adolescentes, as crianças, e deve sim estudar muito para ter um futuro mais agradável, mais confortável, né? Com certeza. Aliás, a gente nunca ouviu falar que uma pessoa estudou tanto e se deu mal na vida, né? Pelo contrário, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa se deu tão bem na vida porque se dedicou aos estudos, né? Então, com certeza. E uma outra pergunta também. Então, você fez administração, com certeza foi trabalhar aí em outros locais, né? Mas e por que você escolheu seguir essa carreira como conselheira tutelar? Na verdade, eu sempre trabalhei com crianças, né? Eu sempre gostei muito de crianças. Então, eu participava de um trabalho voluntário na igreja e nós trabalhávamos com essa faixa etária, crianças, adolescentes. Quando houve o processo seletivo em 2015, eu não pensei duas vezes, porque eu gosto muito desse público, eu me encanto muito com os desenvolvimentos deles, então é incrível. E quando eu participei do processo, depois de 1 ano e meio eu fiquei como suplente, depois de 1 ano e 3 meses eu fui chamada para assumir o cargo. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, é indescritível tanto que eu cresci no Conselho Tutelar, quanto eu amadureci enquanto pessoa e profissional. O Conselho Tutelar me ensinou como é importante você ter sensibilidade, humanidade, como é importante a gente tratar bem a pessoa num atendimento e como é gratificante você poder participar de forma ativa para o bem-estar da criança e do adolescente. Uma criança olhar para você e obrigada por me ajudar. Então é gratificante, eu amo o que eu faço. Muito bom, que legal, né? Aliás, não tem dinheiro que pague a gente fazer aquilo que a gente ama, né? Exatamente. Você começou em 2015 no Conselho Tutelar? 2017. 2015 foi o processo seletivo para assumir em 2016. Mas como eu fiquei em suplente, comecei em 2017. Olha só, ou seja, jovens adolescentes na época que você atendeu quando você entrou, hoje já são pessoas adultas, né? Exato. Então olha a mudança, né? Que você consegue fazer, o impacto que você consegue trazer na vida da pessoa também, né? Sim. Olha, que legal, muito bem contextualizado, Aline. Falando agora sobre o Maio Laranja, né, que é o mês de conscientização sobre a exploração e abuso sexual infantil. Um tema pesado, né? É muito. Bem pesado. Mas, bom, faça a sua contextualização sobre esse tema que, apesar de ser pesado, é necessário a gente falar também e conscientizar sobre a importância desse assunto. Exatamente, Paulo. Na verdade, foi criado em 2000, né, pelo Congresso Nacional, tendo em vista um assassinato de uma criança. Ela chamava-se Araceli Cabreira Sanches Crespo.
Isso aconteceu lá em 1973, foi um crime hediondo, extremamente cruel. Então foi instituído pelo Congresso Nacional no dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Porque foi o dia do assassinato de Araceli. E a Araceli foi uma criança que ela foi abusada sexualmente e morta? Exatamente. É um crime que chocou todo o país, porque os criminosos ficaram impunes e ela desapareceu durante 6 dias, né? E o corpo dela foi encontrado com marcas, né, de violência física, sexual e também desfigurado por ácido. Então foi bem cruel. Meu Deus, que situação. E apesar de ter sido um crime cometido lá em 1973, né? Ainda até hoje a gente convive com situações semelhantes a essa, né? Exatamente. Todos os dias nós temos que redobrar os cuidados, prestar atenção nas crianças e adolescentes que estão, né, no meio público. Qualquer aproximação, né, de algum estranho, que a criança ou adolescente expresse algum tipo de desconforto, nós temos que redobrar o cuidado. Porque fica a pergunta, naquele dia que ela estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, 2 jovens chegaram perto dela, conversaram com ela e não tinha ninguém para observar que são 2 estranhos. Então, assim, ela tinha uma rotina, né? Então, nós, enquanto cidadãos, temos que redobrar o cuidado e ficar de olho para proteger essas crianças e adolescentes. Com certeza, Aline, concordo plenamente com você. E isso não só uma atenção e um cuidado com a criança na rua, né? Em casa também com a família, mas até hoje a gente tem uma preocupação maior com a exposição das crianças, até mesmo na internet, né? Porque tem muitos casos aí de algumas pessoas que se aproveitam de imagens de crianças na internet para cometer esse tipo de crime também, né? Sim, isso acontece muito, né? Infelizmente, nós temos vários casos em que adolescentes, às vezes até crianças, né, estão em alguns sites que os pais não estão monitorando e acabam tendo conhecimento de situações, cenários sexuais, né? Pessoas que estão do outro lado da tela entram em contato com essa criança, começam a pedir foto, né? E na inocência elas acabam mandando. Então nós temos que sempre alertar, né, os pais a monitorar esse acesso dessa criança, desse adolescente, porque a criança, adolescente, ela pode estar sendo vítima de um crime dentro da própria casa. Exato, e muitas das vezes esse criminoso se passa como criança ou até mesmo adolescente, né? Às vezes fala da mesma maneira que as crianças ou os adolescentes estão habituados a se comunicar entre eles, né? E acaba caindo num golpe aí. Né? Exatamente, e por isso o cuidado dos pais na hora de expor as fotos dos filhos nas suas redes sociais, porque muitas vezes coloca o uniforme, né, da criança da escola, né, tem outros amiguinhos que estão ali no hall, parabéns, então outros amiguinhos entram na rede social para parabenizar e às vezes esse criminoso se utiliza dessa situação. Eu conheço o fulano de tal, ele não é seu amiguinho também? Olha. Então eles têm todo um macete. Tem. Inclusive dias atrás, nem tá na pauta isso daqui, pessoal, mas dias atrás eu até vi uma reportagem que esses pedófilos das redes sociais utilizam até palavras fofinhas, coisas assim, para deixar comentários em determinados perfis que às vezes a gente não entende o que significa aquela palavra ali. Mas é uma palavra de indicativo de que tem ali um pedófilo que está acessando aquela rede, né? Agora eu não me recordo quais são, né? Mas o importante é que os pais também fiquem atentos quanto a isso, né, Aline? Exatamente. Muito bem. Aline, e em Tupã, a gente tem dados, né, sobre essa questão de exploração sexual que nos preocupa? Temos sim. Nós, em 2023, nós tivemos 14 casos, né, de acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher, que é a polícia especializada nesses casos. E então, em 2023, tiveram 14 casos, em 2024, nós tivemos 17 casos, e esse ano, em 2025, nós já temos 6 casos, né? Então, são números alarmantes, são aí 1 ou 2 por mês. Mas o que nos preocupa é que
pode acontecer muito mais e não estar chegando. E não é registrado um boletim, não é notificado, Exato, né? porque é um crime silencioso. Nossa, que situação. Bom, diante de toda essa contextualização e diante dessa problemática também, é que a gente tem a campanha Maio Laranja, que inclusive em Tupã, junto com essa campanha Maio Laranja, a gente tem também a campanha Faça Bonito. Isso. Né? O que é efetivamente a campanha Faça Bonito? Uma coisa complementa a outra, é tudo a mesma coisa? Como que é? É a mesma coisa, na verdade, é o mesmo sentido. É o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Então, é um mês que nós combatemos esse tipo de crime. Né? O Maio Laranja, ele tem um símbolo que é uma flor. E essa flor, ela simboliza a fragilidade, né, da infância e nos lembra a importância e a necessidade do cuidado e da proteção. Então, o Maio Laranja ele veio realmente para nos conscientizar, né, sobre o nosso dever de proteger a criança e o adolescente. E eu acho interessante a gente até mencionar a diferença entre abuso sexual e exploração sexual. É mesmo? Qual que é a diferença, Aline? O abuso sexual é quando existe a prática, né, de ato, qualquer tipo de ato sexual. Então não precisa ser necessariamente um toque. Às vezes um olhar malicioso, uma fotografia com intenção sexual já é considerado abuso. E a exploração sexual é quando existe a utilização de crianças e adolescentes para algum tipo de lucratividade. Seja financeira, seja alimentos ou qualquer outro tipo de benefícios. Nossa, tá. E o que efetivamente vai ser promovido na campanha Faça Bonito no mês de maio em Tupã? Tupã está super engajada, né? Nós sempre trabalhamos em cima desse tema porque é algo que nos preocupa demais. E todos os anos, então, nós nos reunimos. Este ano nós vamos passar por capacitações, porque houveram muitos funcionários novos, né, que foram inseridos na prefeitura, então na saúde, na educação. Então nós precisamos levar a informação para esses profissionais. Perfeito. Então serão realizadas capacitações divididas em 3 momentos. Uma para a equipe da educação, para a equipe da saúde e outra para a equipe de assistente social, conselho tutelar e as entidades que atendem crianças e adolescentes. Então, todos serão capacitados para identificar essas questões, né, e como denunciar também. Nós também teremos, na programação, temos um engajamento juntamente com as escolas municipais e estaduais. Então, nós mobilizamos os alunos para serem engajados mesmo, decorarem as escolas, então vai ter premiação. Então serão 3 premiações para as escolas e também vamos ter a passeata no dia 17 de maio. O ponto de encontro vai ser em frente à Polícia Militar. Perfeito, ao lado dia 17 do teatro, de maio, que vai ser num sábado? Sábado, às 8h30 da manhã. Então, nós vamos descer a Tamoios, conscientizando a população, né, de denunciar mesmo. E nós também estamos nas praças, né, naquele projeto Praça para Todos. Olha, nós legal. estivemos no começo desse mês, na Praça Jaçanã, onde houve a questão de a apresentação do Corujópolis. Nós ensinamos para as crianças o toque, né, a musiquinha do toque nisso e naquilo, para elas ficarem espertas e diferenciar o carinho da carícia. E também houve a panfletagem de um panfleto informativo sobre o Faça Bonito e os canais de denúncias também. Então nós vamos na próxima semana, né, no próximo sábado, dia 17 também, a partir das 4 da tarde, na Praça de Universo. Também teremos a participação lá. E claro, na Quinta com Arte, vai ser o resultado da premiação da escola vai ser divulgado e nós teremos um momento muito especial onde as crianças e adolescentes irão apresentar teatro, danças sobre o Faça Bonito. Muito bem. Isso no Quinta com Arte da
Que dia que vai ser? Dia 29, 29, a tá. partir das 8 horas na Praça da Bandeira. Então a gente convida a população para prestigiar e, claro, fazer parte efetivamente da defesa. Com certeza, é importante essa conscientização, né? Assim como também é importante, né, Aline, a gente ficar atento aos sinais. E você poderia citar, inclusive, alguns sinais, né, que os pais ou responsáveis ou os professores podem ficar em alertas, né, na medida do possível, para identificar uma situação de abuso? Sim, existem N situações, né? Cada caso é um caso, mas a gente tem alguns sinais que a gente pode identificar. Então, quando a criança ela tem as falas, né? Nesse sentido, é inadequada para a fala dela, então ela já está nesse sentido sexual. Quando eles começam a aflorar a sexualidade, De uma forma muito prematura? de uma forma muito prematura. Também existe a questão de a mudança brusca de comportamento. Às vezes é uma criança doce, ela começa a ficar agressiva, ou ela começa a ter recaídas no desenvolvimento escolar, né? Tinha um desenvolvimento satisfatório, de repente começa a tirar o foco das aulas, fica dispersa, ela acaba se retraindo mais, fica no isolamento. Também existe a questão de falta de apetite ou compulsão alimentar. Existe também a questão de uma aversão a uma determinada pessoa. Criança, adolescente não quer ter contato com a pessoa de forma alguma, ou ao contrário, quando ela tem um apego estranhíssimo, né? Então ela só fica falando na pessoa, né? Então isso são sinais que estão por ali, a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção. Muito bem contextualizada, Aline. Inclusive, aproveito até para compartilhar com vocês que nos assistem, né? Eu tive uma querida amiga que fazia um trabalho voluntário também numa igreja, e em determinado dia pediu para desenhar a família no papel, né, para que as crianças desenhassem ali quais eram as pessoas que faziam parte da sua família, né? E uma criança, ela fez ali a mamãe, os irmãos, e fez um primo fora, né? Tava todo mundo ali junto e o primo distante, né? Ela perguntou por quem são essas pessoas que você desenhou, né? E ela falou, e quem que é essa pessoa que está separada aqui? É meu primo. E por que ele está separado? Porque ele faz umas coisas que eu não gosto. E aí, por meio daquele desenho, Aline, eles foram conversar melhor com a criança e identificaram que a criança, né, sofria abusos por parte desse primo. Então, é um detalhe, é um sinal, né? Sim. Que às vezes a criança não sabe se expressar de uma outra forma, né? Por meio de um desenho, né, foi identificada essa situação complicadíssima. Exato, e é importante você mencionar isso, Paulo, porque muitas vezes o pai e a mãe orientam a criança, olha, não pega carona com estranhos, não conversa com estranhos, não pega doce de nenhum estranho, mas na verdade a maior preocupação é com aqueles próximos, com um amigo da família, um padrasto, um tio, né, então pessoas que sempre estão com crianças em volta, às vezes não tem um familiar morando na casa, leva sempre criança para casa, sempre está dando doce, leva a criança para passear, sabe? Então isso a gente tem que tomar cuidado, porque a criança ela não consegue identificar o que é carinho e o que é carícia. Ela vai pensar, o fulano de tal é amigo do papai, então ele não vai fazer mal a mim. Exato. Né? Então, nós precisamos sempre ficar atentos, principalmente com essas pessoas que sempre são isoladas, não tem um familiar, não tem uma esposa, não tem filhos, e até mesmo, né, na verdade, é qualquer pessoa. Né? Mesmo tendo, né, uma pessoa, acontece. Né, pode acontecer também. Muito bem. Aline, e caso exista, né, uma situação como essa, quais são os canais oficiais para que a gente possa fazer uma denúncia? Nós temos o Disque 100, né? O Conselho Tutelar também está na Rua Paiaquá, 584, então pode ir presencialmente, não precisa se identificar, tá bom? O anonimato ele é garantido. Perfeito. E o Disque 100, a ligação cai para vocês lá ou não? Ela vai para Brasília e depois ela é direcionada para a cidade, e vai para o Ministério Público, para a delegacia e para o Conselho Tutelar da cidade. Então, esses são os canais que acabam chegando para nós. A denúncia também normalmente é anônima e também é muito segura, é um sigilo também, né?
Aí temos o plantão, o WhatsApp do plantão, que é o 99771-2216, e o telefone fixo, 3491-2193, lembrando que ninguém precisa se identificar. Existe também a Delegacia de Defesa da Mulher, o CREAS também, postos de saúde, eles estão preparados para receber a demanda, e as escolas também. Então, a criança e o adolescente que não se sente confortável em outros lugares e tem um agente escolar que sente confiança, procure ajuda, né? Essa pessoa, ela está preparada para te ajudar, ela vai garantir o sigilo e a proteção dessa criança. Perfeito. O canal 190 também da Polícia Militar pode ser utilizado? Sim, sim. Pode, o 90 também pode ser utilizado. Tá. Muito bem. E quais são os impactos, né, que o abuso sexual pode ter na vida de uma criança ou de um adolescente? Porque logo, logo ele vai se tornar um adulto, né? E quais impactos que isso pode ficar na vida da pessoa de uma forma assim mais geral? Então, essa resposta, quem teria condições de colocar com maior clareza seria um psicólogo. No entanto, com 8 anos de experiência no conselho, os relatos das famílias, a gente percebe que os impactos são imensos, né? Essa criança, esse adolescente, essa vítima, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de confiar em qualquer outra pessoa, ele vai sempre se isolar porque ele não vai conseguir confiar. Existe a questão da sexualidade aflorada de forma precoce, isso pode atrapalhar o desenvolvimento, né, sadio dessa criança e desse adolescente. Também pode atrapalhar o desenvolvimento escolar dessa criança, desse adolescente, não só escolar, como também a interação social e a interação familiar. Então, eles tendem a ficar um pouco mais retraídos dentro de casa, dentro do quarto, não querendo socializar. Então, são inúmeros traumas, né, que vão surgir. A violência sexual, ela deixa traumas irreversíveis muitas vezes. Por isso que a gente sempre orienta o tratamento psicológico, que é o tratamento psicológico que vai garantir que esses traumas eles aumentem, né, e vai ajudar com que a criança ou adolescente ele venha lidar com as emoções. E nós temos um canal direto, né? Nós temos um protocolo juntamente com o CREAS e a Secretaria da Saúde, onde esses casos específicos, essas vítimas, elas têm um caminho direto, né, para tratamento psicológico. No entanto, nós estamos com uma demanda muito grande, né? Então a gente sempre orienta as famílias, né, os pais que possuem condições financeiras que busquem o tratamento o mais rápido possível para sanar possíveis danos mais para frente. Então, a gente sempre orienta a buscar. Perfeito, excelente. Ou seja, são impactos, cicatrizes, né, que vão ficar na vida pessoal e que podem, inclusive, impactar na vida profissional também, né? Exatamente. Aline, e existem mídias sociais, né, que o pessoal que nos assiste pode acompanhar um pouco mais das ações da campanha Faça Bonito, ou o trabalho de vocês também no Conselho Tutelar? Sim, nós temos o blog, né, do Faça Bonito de Tupã. O endereço é tupa.sp.gov.br/Faça Bonito, sem a cedilha. E nesse canal, inclusive, dá para ser feita denúncia, né? Lá tem todas as explicações, todo o nosso movimento dentro da campanha. Nós temos também o site da prefeitura, né, o site oficial. Nós trabalhamos com as nossas redes sociais pessoais também, e nós temos uma parceria muito bonita com a Rádio Tupã e também com o Jornal Diário, então sempre estamos divulgando o trabalho por meio desses parceiros. Muito bom, excelente. Então você que nos assiste, né, pode acompanhar cada uma dessas mídias aí para saber um pouco mais da campanha Faça Bonito, né, e o trabalho também que é desenvolvido pelo Conselho Tutelar. Aline, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, você quer deixar uma mensagem final para quem nos assiste? Sim, é sempre importante, Com né? certeza. Nós queremos sim deixar um alerta, né, aos pais. Nunca obrigue os filhos a abraçar, beijar ou ir no colo de alguém que eles não queiram, porque isso pode trazer algum tipo de desconforto na criança, e a criança ou adolescente ele tem o direito e tem que ser respeitado. A gente orienta inclusive a população
né? A gente traz esse alerta, onde estiver criança e adolescente, redobrem os cuidados, observem, porque nós temos que salvar essas vidas. E é nosso objetivo proteger as crianças, é o nosso dever, primeiramente, defender essas crianças e esses adolescentes. E caso aconteça de alguma criança ou adolescente procurar alguém e começar a relatar alguma situação de abuso, exploração sexual, a gente orienta que a população não interrompa a criança ou adolescente. Deixa o relato espontâneo dela, ouça atentamente o que ela está dizendo, porque o detalhe vai ser extremamente importante na hora de denunciar. Então, ouça, acolha, e demonstre para a criança, para o adolescente, que ele está seguro a partir daquele momento, né? E jamais questione, não pergunte, porque isso pode revitimizar essa criança, esse adolescente, e jamais culpabilize. A criança ou adolescente não tem culpa. O culpado é o agressor. Então a gente faz esse alerta, né, para toda a população, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque as crianças e adolescentes, eles sinalizam através de sinais, eles denunciam por sinais, e nós denunciamos por uma ligação. Então, nós deixamos aí um alerta para todos. Muito bom, Aline, excelente. Olha, muito obrigado aqui pela sua presença no programa Mão na Roda, para a gente falar sobre esse assunto que é muito difícil, né? Quando a gente fala em abuso sexual, exploração infantil, é um assunto bem pesado. Mas eu agradeço você por trazer, né, esses esclarecimentos e também falar um pouquinho sobre a campanha Faça Bonito. Então, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Na verdade, nós quem agradecemos, em nome do Conselho Tutelar e também da Comissão Faça Bonito, nós agradecemos o espaço, e são momentos como esses, né, de trocas de informações, que nós salvamos uma vida. Com certeza. Muito bem. E para você que nos assistiu, muito obrigado também pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia, e hoje eu trago para todos nós o que está escrito em Salmos capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Desejo então que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe você e a sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.